que a gente trabalhava com meu pai, né? A nossa lavoura principalmente era inhame que a gente plantava muito. E a gente começou na lavoura, e depois surgiu o gramoxone, que era para limpar inhame, que a gente plantava muito, aí para capinar no inhame, né? Aí a gente usava o gramoxone, mas só que era muito relaxado também, né? Não era culpa de pai e mãe também não. Que a gente era muito relaxado, não usava máscara, não usava roupa ideal, não usava nada. Aí foi indo, começou a passar um pouco, sentir um pouco de fraqueza. Aí na escola, onde era, veio eu não sei como falar, que veio para fazer um exame nas pessoas, né? Aí então pediram para mim fazer o exame de sangue. Eu fiz o exame de sangue, mas eu não estudava não, só trabalhava com meu pai. Foi fazer o exame de sangue com 18 anos, acho que nem tinha 18 anos, deu gramoxone no sangue. E aí eu continuei trabalhando com meu pai até 22 anos. E depois fui por conta própria. Fui plantar, fazer lavoura de tomate. E na lavoura de tomate a gente usava veneno também. O tomate é um problema sério, porque você não é uma lavoura rasteira. Você planta ela, depois ela sobe pro bambu, né, em cima. Aí você espirra o veneno para cima, por cima da tua cabeça, mais de 1 metro de altura, talvez, e o veneno cai tudo no teu rosto. E que nem a gente não usava máscara, não usava nada, né? Aí caía tudo, você ficava respirando aquele veneno. Então é onde se intoxica mais rápido, mais fácil. E parece que foi se agravando, né? E quando chegou um certo momento, não teve jeito, arriou. Mas aí fiquei lá fazendo o exame, fiquei 6 dias sem nem água podia tomar, nem remédio para dor de cabeça, nada. Aí quando chegou um certo momento, eu fiz uma amizade boa com o médico lá, o médico foi e falou assim, Ilson, eu tenho uma notícia para te dar. Falei, é boa ou ruim? Aí a notícia num ponto é boa, mas no outro é complicado. Aí eu falei, mas você tem que falar. Ele não queria falar, mas insisti, ele foi e falou, você está com veneno no cérebro. Aí eu falei, mas e aí, tem jeito? Ele falou, ó, jeito, aí o seu remédio não tem. Remédio não tem. Agora talvez você tenha que ficar internado com nós aí 6 anos. Já pensou um camarada que nem eu, trabalhando na roça, ficar 6 anos internado? Nosso avô deixou como herança essa propriedade e ela estava abandonada, a gente já estava lá, cada um na sua vida, lá na cidade, cuidando dos seus interesses. Eu, na verdade, eu sou designer, era designer de moda, trabalhei como designer de moda em grandes marcas de moda no Rio, em São Paulo. Quando eu cheguei num momento X da minha carreira lá de designer, eu estava questionando se realmente aquela coisa da moda, de uma coleção para outra, emendar shopping center, lojas cheias, né? Esse sistema que a gente sabe todo como é que funciona nas cidades, né? Essa loucura do consumo, essa loucura da vaidade, né? Da moda, né? Enfim, eu cheguei numa fase da minha vida que eu estava questionando muito isso tudo. E aí, por uma busca minha de autoconhecimento, eu acabei encontrando um caminho de meditação, né, que acalmou um pouco acalmou um pouco não, acalmou totalmente a minha angústia, a minha ansiedade interna, né, e me levou para conhecer muita coisa, conhecer, né, a Índia, fui para a Índia meditar algumas vezes e é um caminho muito bacana, muito verdadeiro. Eu acho que todos os caminhos, na verdade, nos levam a uma só chegada, né, que é essa do autoconhecimento, mas esse foi um caminho que eu escolhi, um caminho que me fez muito bem. Esse caminho me levou também a trocar a minha vida, né, da cidade, da moda, para vir para o campo, para plantar meu alimento, plantar o alimento que eu posso estar vendendo, compartilhando com a minha família, com os meus amigos, né?
E essa escolha, hoje eu vejo que ela foi acertada, já tem algum tempo, né? Uma escolha de uns 5 anos que a gente fez isso, que eu fiz essa escolha, mas ela foi acertada porque, de fato, eu renovei meu entusiasmo de vida, né? Eu venho, né, de Catanduva, né, que é o interior de São Paulo, uma cidade relativamente pequena, tem 110 mil habitantes, né? Mas é uma cidade até urbana, assim, né? Não é aquelas cidadezinhas bem rurais, né? É uma cidadezinha urbana. E aí eu sempre quis fazer biologia, né? Fiz a faculdade e aí em 2007, né, eu fui num congresso de ecologia e conheci, né, tanto a agroecologia quanto a minha esposa. E aí nesse ano eu estava passando no congresso e vi um livro, né, Bases Ecológicas de uma Agricultura Sustentável. E aí comecei a ler aquele livro e aquilo foi me preenchendo, fui mergulhando naquele universo teórico, né, aquela coisa, caraca, é isso que eu quero para minha vida, descobrir o sentido assim de tudo, né? Por que eu quis fazer biologia? Enfim, reconectei, né, aquela coisa do passado, né? Meu bisavô era agricultor. Quando a gente cresce, né, numa família tradicional, né, que classe média, média alta, a gente tem muito essa cobrança, né? Você tem que fazer faculdade, você tem que ser alguém na vida, você tem que trabalhar, você tem que ganhar seu dinheiro, tem que ganhar muito dinheiro, porque se você ganhar pouco você não vai conseguir pagar um plano de saúde, você não vai pagar uma escola para o seu filho, você não vai fazer isso, aquilo. Então a gente vai sendo levado, né, pela onda assim, e aquilo muitas vezes dá uma frustração na gente, porque às vezes não é aquilo que a gente quer. E aí, lendo um trabalho, né, eu descobri a Universidade de Viçosa, né, que é uma universidade bem conceituada, que tinha acabado de abrir um curso de agroecologia em mestrado, né. Eu fui fazer, né, conversar com a professora lá do mestrado e tal. Ela falou, ó, o professor, né, falou, ó, a gente aqui, essa área de extensão, a gente não está privilegiando muito não. É melhor você procurar os grupos que tem 3 grupos lá, o APET, o GAL e o SAUIP, né, que é um de agrofloresta, um de agricultura orgânica, o outro de permacultura, que eu acho que você vai se enturmar melhor lá. Entrei no grupo de agrofloresta, que era o meu sonho, trabalhar com agrofloresta. Eu fui para Viçosa pensando no mestrado. Quando eu entrei no APET, eu desisti do mestrado e fiquei na prática. E aí na outra semana eu já estava com o facão na mão manejando um sistema agroflorestal implantado há 18 anos. E que tem sistemas agroflorestais implantados pelo Ernest Gott, que é o fundador dessa metodologia, né? Existem vários tipos de sistema agroflorestal, desde os mais simples até os mais complexos. O Ernest ele trabalha com o mais complexo, é o chamado sistema sintrópico, né? Porque a agricultura, como a gente tem ela hoje, né, no mundo, ela é uma agricultura que ela depreda os nutrientes do solo. Então você tem que estar sempre aportando insumos, sempre estar colocando estercos. E a agricultura sintrópica não, ela é uma agricultura de processos. A partir dos próprios vegetais, do próprio arranjo do sistema, do desenho do sistema, você consegue criar sistemas altamente complexos, altamente produtivos, onde os insumos eles são diminuídos ao extremo, né? E você não utiliza veneno, você não utiliza agrotóxicos, você não utiliza adubação química, você não utiliza nada disso. Esse tipo de sistema ele une, né, o agro, né, o plantio da alimentação, grãos, hortaliças, legumes, com o florestal, que são as árvores, né? Então o processo natural da vida é gerar floresta, é gerar ambientes complexos onde ninguém aduba, ninguém joga veneno, ninguém faz nada e ele suporta uma grande quantidade de vida. É aquela velha história, né? O ciclo da natureza ele se fecha. As árvores frutíferas não davam mais frutas, as árvores antigas elas estavam praticamente mortas, como essa pereira aqui, que já vem dando pera há alguns anos, já tem 4 ou 5 anos que a gente está
recuperando, trabalhando a terra aqui, a própria árvore que já estava aí há 30, 40 anos, ela se renova à medida que você vai podando, vai botando um adubo, né? E a gente, como usa tudo orgânico, o adubo é esterco de galinha, esterco bovino. A agricultura que a gente tem hoje, né, a agricultura convencional, ela é uma agricultura que mata a microbiota do solo através dos agrotóxicos, através da adubação química, e isso faz com que a gente tenha alimentos muito bonitos, mas pouco saudáveis. Então você tem uma planta muito grande, muito vistosa, mas quando você vai analisar a saúde dela, ela é deficiente. Algumas pessoas elas acham que olhando visualmente, né, um tomate, por exemplo, todo lindo, lá sem problema nenhum, ele é o melhor que tem, quando na verdade... Não, aí tá por engano. É por engano. Aí a boniteza engana. A boniteza aí engana. É porque quando você vê muito bonito, aquele liso, brilhoso, pode saber que ele não é orgânico, é muito veneno. Então isso tem completa ligação, relação com a nossa sociedade hoje, que é uma sociedade doente. Por quê? Porque o nosso solo está doente. E eu não botasse uma máquina de veneno nas minhas costas no dia, eu não ficava satisfeito. Parece que depois que eu botava uma máquina daquela nas costas de veneno, que eu começava a passar o veneno, aí eu ficava satisfeito no dia. Mas só que aí não aguentava, e depois batia aquela fraqueza que você não aguentava em pé. Mas aí eu nem sabia que era do veneno, né? Só depois dos exames todos que eu fui saber. Por isso que é complicado das pessoas parar o veneno também. Não é só porque ele adianta no serviço na lavoura ou tem que matar os bichinhos. Parece que seu corpo pede o veneno. É igual quando você está viciado numa bebida, alguma coisa assim. Aí você está sem ele, você não está feliz, está sentindo falta dele, mas não sabendo que ele está te matando. A gente hoje utiliza muito mais químicos, né, do que em qualquer época da história da humanidade. Por isso que algumas empresas que fornecem sementes, que fornecem adubos, né, elas são tão contestadas, né? Monsanto, a Bayer, né, são multinacionais, são empresas gigantescas, elas não são mais de um país, elas estão no mundo inteiro e elas são mais poderosas até do que os governos, porque elas têm poder de fogo. Na verdade é um monopólio, né, que não faz bem, só faz mal para a sociedade, né? Porque ela vende a semente, mas ela também me vende o agrotóxico e ela também me vende o remédio, né? Então ela me vende o mal e me vende a cura. Logo em seguida, a hora que pegou aquele de 18, eu continuei trabalhando com veneno, mas aí foi se agravando aos poucos. É porque você não percebe, né? Vai se agravando aos poucos. Nessa época, quando eu me agravei, eu já devia estar com a faixa quase de 30. E aí eu fui me tratar particular, né? No tratamento particular, gastei meu dinheiro todinho que eu tinha feito na lavoura, e ainda peguei o do meu pai, mas graças a Deus, aí eu comecei a andar. Voltei a andar e aí o médico sempre falava, se você quiser viver, para com veneno. Mas só que parece que eu me sentia falta do veneno no meu corpo. E aí o senhor ficou quantos anos sofrendo com o problema? De tratamento de calmante e mais alguma coisa, depois que foi descoberto, fiquei 8 anos. 8 anos sem conseguir fazer nada. O que o senhor sentia? Fraqueza nos braços, nas pernas, não aguentava em pé. Não aguentava em pé, não. E sempre fui forte, mas não aguentava em pé. Deu depressão, deu tudo. Aí eu estava quase dando problema na cabeça, quase ficando assim, sem saber o que estava fazendo mais. Ele tinha quase me derrotado. E o médico também falava que Ailson, não tem tratamento. Você
A abelha ajuda, a abelha africana, o veneno dela, ela tem um antibiótico que ela ajuda você a contaminar, tirar esse veneno do seu corpo, né? Fui trabalhar com a abelha, mas era tanta picada, aí você fica bem... Parei com aquilo também, rapaz, que era muita picada, mas ela tem um antibiótico, diz que é muito bom para tirar o veneno da pessoa também. Que remédio acho que não tem. Remédio, pelo menos naquela época não tem. Hoje eu estou com 54 anos. A gente não precisa ter esse medo todo de bactéria, de vírus e de não sei o quê, porque a gente tem os nossos anticorpos, as nossas defesas. Mas como a gente come uma comida que não é saudável, a gente acaba ficando doente mais fácil, a nossa resistência ela diminui, a nossa imunidade piora. Então, entre as coisas, as doenças entram mais fáceis. A sociedade se habituou a tomar remédio para tudo. Toma remédio porque não consegue dormir, toma remédio porque está com dor de barriga, toma remédio... Enfim, a gente se habituou com os remédios e, na verdade, os remédios são os nossos alimentos. Então, esse é a essência do Ayurveda, é que a gente estimule na nossa sistema digestivo, que começa ali pela mastigação, pela boca, esses sabores todos do alimento, né? Todos os sabores possíveis numa refeição. Durante um tempo, eu segui essa alimentação ayurvédica, da onde eu tirei conceitos muito importantes sobre o valor nutricional de alguns alimentos, que são alimentos que eu procuro plantar, cultivar hoje, né? Como o açafrão da terra, né? Que o princípio ativo, a cúrcuma, é um dos melhores alimentos que a gente pode realmente introduzir na nossa dieta. Essa batata andina que eu comentei com vocês, a yacon, que é um tubérculo que controla a glicemia do sangue, e esse é o nosso conceito principal aqui, que a gente planta remédios, a gente planta alimentos nutricionalmente de valor, que são importantes para manter a saúde. E aí em Viçosa a gente teve contato com o pessoal que era da Rede Jussara, que era forte na agrofloresta também, porque a Jussara ela não cresce a pleno sol, ela tem que ser em sistema agroflorestal. E aí a gente começou a aprender o manejo da Jussara e a coleta. Então eu aprendi a subir na Jussara, aprendi a processar a Jussara. O CTA tinha uma máquina, não uma despolpadeira. E aí a partir daí eu comecei a me apaixonar demais, assim, e é o que me move hoje, assim, é a Jussara, né? Então, a agrofloresta e a Jussara, mas a Jussara é uma paixão, assim, sabe? É uma coisa que... o açaí, né? Quando eu comecei a melhorar mesmo, eu já devia ter uns 40 e poucos. Conheci um rapaz que a gente vendeu um terreno aí, ele foi e falou, Ailson, você tem que parar. Você é obrigado. Mas eu vou fazer o quê? Que eu não for trabalhar com veneno. Aí ele foi e falou assim, eu sou engenheiro, eu arrumo um serviço para você. Eu comprei uma colher de pedreiro, fui fazer um negocinho para ele. Fiz tudo torto. Mas fiz. Aí foi aonde eu comecei a me equilibrando e plantando as coisinhas e não usando veneno. Aí surgiu o negócio do cogumelo. O vizinho meu amigo, cultivando o broca, ele foi e falou assim, Ailson, cultiva o cogumelo no tronco de eucalipto. Aí fui cultivar no tronco de eucalipto também, não deu certo, só gastei. Gastei muito e não deu resultado. Aí depois eles tanto me insistiram, mas só que eu não queria virar concorrente de ninguém, porque eu gosto muito assim as coisas, eu não gosto de ser concorrente de ninguém. Eu gosto sempre que o outro vai na minha frente, eu vou para trás. Aí tantos insistiram que eu fui cultivar o cogumelo no broco também, igual hoje. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. E o problema do veneno, aí ficou para trás. A gente percebe que é um novo momento na agricultura orgânica do Brasil.
né? Os primeiros empreendedores de orgânicos, eles eram fazendeiros ou grandes empreendedores, né? São grandes propriedades rurais com uma produção de orgânicos grandes, né? E isso, de certa forma, vai contra o princípio da agricultura orgânica. Por quê? A agricultura orgânica, em essência, ela precisa de pequenos canteiros, pequenos espaços cultivados. Então, toda vez que a gente oferece uma grande quantidade de alimento, você vai atrair muitas pragas, muitos insetos, no caso de uma grande produção de alimentos. Porque que nem eu estava, que nem foi praticando aquele monte de lavoura que a gente fazia com veneno, isso e aquilo, agora a gente diminuiu muita coisa e a gente vai, pelo menos vai fazendo aquele negócio sem veneno, sem nada, né? E aquela mais pureza. E a gente tem a vantagem que a gente mesmo planta, a gente mesmo leva e vende para o consumidor, não tem atravessador. Ela pode diminuir em tamanho, mas só que você ganha em qualidade. No caso da nossa associação, a Associação de Agricultores Familiares Agroecológicos de Lumiar e Cercanias. Então, nós somos 23, 25 associados, eu não tenho certeza agora no número, mas desses 25, 10 são produtores de alimentos, são produtores de alimentos orgânicos. O senhor é presidente da associação, né? Eu não gosto nem de falar que eu sou o presidente, né? É porque eu sou tão pouca gente, mas me botaram como presidente porque de ser nascido na roça e crescido na roça e vivido tudo da roça, né? Que a gente tudo depende da roça aí. Esse trabalho com a natureza, que eu não sabia, né? Não tinha nenhuma formação, nenhum conhecimento disso, diferente do nosso amigo lá, Wilson, que a vida inteira trabalhou na lavoura, né? Eu só aprendi, amigo, realmente plantando aqui, botando a mão na terra, o que eu venho fazendo há 5 anos, com muita satisfação. Quando eu entrei na universidade, né, quando eu entrei nesse projeto que eu falei para vocês, eu sempre pensei, eu estou estudando, né? Eu sei mais do que o agricultor que nunca estudou nada, nunca foi para a universidade, nunca teve acesso àquilo que eu tive. E aí quando eu comecei a conhecer, né, os agricultores familiares, uma realidade que era completamente diferente da minha, eu vi que de fato eu tinha o meu conhecimento, mas que ele era quase nada perto do que aquele pessoal viveu, do que aquele conhecimento que eles tinham, aquela sabedoria intrínseca que não vem da universidade, ele vem da terra, né? Ele vem de gerações e gerações que vão passando. É assim que hoje se configura essa nova agricultura orgânica, né? Ela tem uma diferença daquela primeira geração de agricultores, né? de orgânicos, de produtores de orgânicos, exatamente com esse olhar coletivo, colaborativo, né? A gente se organiza em vários pequenos produtores para que cada um que possa viabilizar, né, a cultura, o cultivo de cada um, né? E a gente se ajuda, a gente faz mutirão, vai no sítio do outro, faz ou para fazer uma obra, ou para mexer na horta, ou para fazer canteiro, né? E aí a gente consegue, de forma coletiva, certificar que o meu vizinho também está plantando orgânico, e aí quando eles vêm aqui eu cumpro todas as determinações e eles também. E aí hoje a gente tem essa certificação que é viável para nós, pequenos produtores, e que traz para nosso produto um valor que a gente talvez não tivesse sem essa certificação. Você fica meio unido com os vizinhos, com os parceiros que a gente tem, que um cultiva de um lado, outro cultiva do outro, e a gente vai se unindo e vai jogando aquela conversa, você vai falando sobre isso, aquele mais um que você alia com você, cada um que você alia com você é uma conquista que você fez para parar com esse negócio de agrotóxicos. Aquela feirinha lá em Lumiar é muito importante para o lugar, para nós também, que nós cultiva, né? Que eu falo que é uma família na nossa feira lá em Lumiar.
Essa aqui é minha família, minha esposa Ludmila, Catarina, Cainã. Nunca pensamos em vir para Vargem Alta, né, que é uma comunidade aí super conhecida pelas flores, né, pela beleza das flores, mas por trás disso tudo tem a questão do veneno, né. Aqui é uma comunidade bem tradicional, são pessoas bem tradicionais mesmo de roça, né, que trabalham com isso. Enfim, as famílias já trabalhavam, né. E então a gente, né, entrou na associação. Eu comecei a dar aula no IBELGA, que é uma forma que eu acredito muito, né, na juventude, nas crianças, de conseguir colocar na cabeça das crianças, né, essa mudança, essa semente, né, plantar essa semente. E até para o pessoal daqui, da roça, do pessoal local, aqui eu acho que é importante esse trabalho que a gente faz, porque eles ainda têm a cultura, né, de usar um defensivo, de usar um fertilizante químico, de usar uma, né, de ser ajudados no trabalho por algum produto químico que a gente vá numa loja e compra, quando na verdade a gente não precisa de nada disso. Então a gente veio um pouco também com esse pensamento, né, de poder agregar alguma coisa à comunidade que a gente mora, né. Eu podia deixar bem claro, porque eu achava que eu só vivia que fosse agrotóxico, né? Eu conseguia só cultivar que fosse com veneno. Agora hoje que eu sou criado na roça, desde pequenininho a gente trabalha na roça, eu queria dizer que você consegue produzir sem o veneno. A gente aí em casa mesmo, a gente usa só o esterco, não usa nem de galinha, usa o esterco do próprio cogumelo. Então eu acho que você achar que você não consegue cultivar nada sem agrotóxicos, você está enganado, que você consegue, porque eu consegui. Quando a gente veio para cá, a nossa meta era, não, em 15 anos a gente vai mudar um pouquinho da realidade desse lugar, né? Seja através dos amigos que já vêm aqui plantar com a gente, né, para consumir o alimento sem veneno, né? Seja a gente, assim, falando dessa questão das plantas medicinais também, a gente vê que existe esse conhecimento que está morrendo, né? Que às vezes vem um aqui e fala, ah, não, poxa, isso aqui é minha avó que me ensinou, essa planta é bom para isso, é bom para aquilo. E aí você já vai, já, né, dá ali uma tintura para a pessoa faz uso daquilo, né, e já vai vendo o resultado. Realmente é mostrar como um todo várias formas diferentes, assim, né, de autonomia da saúde, autonomia da questão alimentar. E é isso que a agricultura orgânica traz para a gente, né? Valores verdadeiros, valores de fato reais, né? Um pouco diferente da agricultura em larga escala. Eu acho que todo ser humano hoje que está nesse planeta, ele quer viver um mundo melhor, ele quer um mundo melhor para a família dele, né? Ele quer ver que a gente está deixando alguma coisa de positivo, né? E a agricultura orgânica no meu entendimento, é o caminho para a gente alimentar o planeta, né? Que eu pudesse ser contra todo mundo do veneno mas só que você adianta pouco você falar com as pessoas parece que não acredita, né? Só acredita aquele que sente na pele. Depois que você sente na pele, sim, talvez pode ser tarde. Para mim não foi tarde. Para mim foi até bom. E até isso que eu estou falando, até é bom para mim desabafar e ver que orienta as pessoas que eu pratico o veneno ainda. Que o veneno mata. Ele prejudica muito. Não prejudica só aquele que está passando, né? Aquele que vai comer a sua planta também está sendo prejudicado. Talvez até mais. Que aquele que está aplicando veneno, ele pode estar sendo prejudicado naquela hora. E aquele que vai comer, ele nem sabe o que ele está comendo que está prejudicando ele.